espaços não usados. Aí também tem as forças de ligação similares às ligações covalentes, um alto ponto de fusão. Também tem o mau condutor elétrico ou térmico, que pode conduzir de estado fundido ou dissolvido, dependendo do condutor iônico, né? As ligações metálicas. Aqui também tem as propriedades dos materiais metálicos. Tem várias propriedades em si. Aqui está listado algumas. Aí na semana 2 a gente finalmente entra nas propriedades físicas dos metais para a engenharia, que é propriedades elétricas e propriedades magnéticas. A gente usa bastante propriedades elétricas para poder calcular quanto de energia são necessárias para passar. Por exemplo, num processador, que por ele estar em uma escala tão microatômica, em quase microatômica, acaba a gente tendo que calcular exatamente para não ter problemas. Por isso que hoje em dia é tão difícil fazer, por exemplo, uma redução de litografia de processadores de CPU, que acaba porque quanto mais menor, mais difícil a energia passar uma certa área dentro do processador em si. Uhum. Aí aqui tá falando sobre as propriedades dos materiais, né? Aí alguns exemplos de uso das propriedades elétricas associadas aos materiais. Eletricidade da luz, eletricidade de som, eletricidade de temperatura, a resistência elétrica, a corrente elétrica, tensão elétrica, elétricos magnéticos, que seriam compostos magnéticos, né? E elétricos com pressão / força, que é piezoelétricos, que são usados, por exemplo, em barômetros. Tem um aqui embaixo também, que são os eletroquímicos. Aí ele também falou um pouco sobre as propriedades elétricas de resistitividade, de constante de elétrica, né? Que a resistitividade eu não lembro muito aqui, eu acho que é Φ, se não me engano. Θ. Qual? Esse negocinho aqui, ó. Esse aí se é não me engano o... é θ. Não é θ, é outro nome. Eu não lembro, eu sei que Isso aqui é a letra Rho. Rho. A Rho quer dizer densidade. Nesse caso, isso é Rho. Nesse caso, a resistividade. É a resistividade. E a constante de elétrica K. A resistividade está associada à movimentação das partículas transportadas pelas cargas livres. E a constante de elétrica K é associada à movimentação de curta distância associada às partículas portadoras de carga ligadas, presas nos respectivos núcleos atômicos ou superfícies eletrizadas. Nesse caso aqui ele está falando com o quanto que a energia é possível atravessar por um determinado material. Sim. Daria um exemplo aí o raio, né? Eu não sei se daria ou não. Não, é qualquer material, na verdade. Sim, todo material com uma constante dialétrica, né? Nesse caso é condutividade. Sim, tipo o raio para chegar de um ponto ao outro, né? Precisa da diferença de potencial e nela ele acha o melhor caminho para passar, né? Caminho onde tem... Isso. Eu acho que daria como um exemplo, não tenho certeza, mas acho que sim. Eu posso tentar dar um exemplo que seria de novo aqui, só que usando a fórmula da equação do fluxo, né? Que tem a constante, né? Uhum. Sim. Que tem só um exemplo também, né? Que seria a constante. Constante. Nesse caso a constante dialétrica, se não me engano, ela está associada à condutividade do material. Tipo assim, quão fácil é para a energia passar por esse material. Por exemplo, a energia passar, por exemplo, por um fio de cobre é mais fácil do que ela atravessar, por exemplo, borracha, assim por diante. Então daria certinho o exemplo do raio, porque o raio pode ver que ele não é reto, né? Ele passa pelo caminho mais fácil para ele, né? É onde tem menos resistência. Eu não sei se pode ser, eu acho que lugares mais úmidos, né? Onde a água a água conduz melhor a energia, essas coisas. Sim. Deu certinho. Por isso que tá passando. Aí também aqui ele explicou sobre a lei de Ohm,
que é da física, temos 3 propriedades fundamentais, que é a corrente elétrica, a resistência elétrica e o potencial elétrico. Aqui eu coloquei só para ficar mais fácil de visualizar, que parece que botou tudo bagunçado. Aí isso é legal. Eles estão relacionados entre si. Aqui estão relacionados entre si que conhecemos como a lei de Ohm, que é essa lei aqui do lado, que é a voltagem. Tensão, resistência e corrente. Voltagem é igual a tensão vezes corrente. É que eles não chamam de voltagem, né? Eles chamam de DDP ou tensão. Tensão, isso. Tensão, resistência e corrente. Tensão. Cara, ou então DDP, né? Diferença de potencial. Tem até um esquema de decorar essa fórmula aí. Eu aprendi isso aí no Senai, Aí o pessoal fala, né? Quem vê, ri. Isso aí tá até em um triângulo. Ele coloca no triângulo para ficar mais fácil. Mas quem vê, ri. Aí você vê. Tensão igual a resistência vezes corrente. Aí resistência igual a corrente dividido por tensão. E assim vai indo. Uhum. Aí é só colocar no triângulo. Depois eu até mostro aí como faz o esquema. Mas é fácil. Envia lá no grupo, então. Aí aqui tá falando também o modelo de Drude, que é um pouco diferente, que obedece a seguinte, obedece uma equação um pouco diferente, que seria... Peraí, deixa eu me lembrar. Eu sempre esqueço isso aqui, peraí. A rho, né? R igual a rho vezes L, que nesse caso é a distância, a dividido pela área. Resistividade pelo comprimento dividido pela área. Isso. Tá explicando aqui embaixo que rho é a resistividade característica do material que forma um resistor. Ele é o comprimento e a A é a área da seção transversal do condutor. Isso. Aí para você encontrar o rho, você tem que fazer 1 sobre... Não, para encontrar o φ é para fazer 1 sobre rho. Isso não é φ, isso é sigma. Não. Porque tem tanto nome diferente. Não tão igual ao outro. Vulgo de vez em quando. Eu também, letra grega, eu sempre me atrapalho. Mas isso é grego. Isso é sigma. Não, provavelmente é porque eles estavam lá tentando fazer... Depois acabou o alfabeto, aí eles tiveram que pegar o alfabeto do outro lado. Isso aqui é o contrário de resistividade. Condutância chama, né? Eles chamam de sigma de condutância. E rho para resistividade. Sim. Uhum. É que eu lembrei da aula de física. Eu lembrei da aula de física. É verdade, a gente aprendeu isso aí. Eu lembro de física, mas não tanto assim. Física 2 eu não lembro quase nada hoje em dia. Se você me perguntar uma coisa de Física 2 que a gente aprendeu, eu não lembro mais. Não lembro. Física 1 eu lembro. Física 3 também. Mas Física 2, não me pergunte. Eu não sei. Cara... Meu irmão vai começar a estudar o universo esse ano. Aí eu vou ver se quando chegar em Física 2 eu estudo com ele pra relembrar, porque eu não lembro. Muito, muito complicado. Aqui tá... Uhum. Aqui tá falando sobre também as condutividades que são geralmente dependentes da temperatura. Que é dependendo da quantidade, né? E ela aumenta com a temperatura e aumenta com o aumento da temperatura para todos os materiais. Só que ocorre uma coisa diferente com metais. Porque nos metais, quanto maior a condutividade observada em baixas temperaturas. Ou seja, quanto mais frio, mais fácil de a energia passar sobre esses materiais. Aí um exemplo que o professor deu lá, se não me engano, era o Na alguma coisa, NaCl, NL alguma coisa. Ele deve ter sido o cloreto de sódio. Eu acho que é esse mesmo. Ele falou que ele em estado natural é horrível para conduzir energia. Só que quando você aquece ele a quase 800 graus, ele torna-se um excelente condutor de eletricidade. Ele também fica um bom condutor de eletricidade quando dissolvido em água. Isso. Mas aí não tem uma baixa temperatura, acho, não sei. Aí aqui também ele falou sobre os eletrólitos, que é toda substância que dissociada ou ionizada origia íons positivos, que são os cátions, e os íons negativos, que são os ânions, vindo diretamente da química, pela adição de um solvente por um aquecimento. Dessa forma, se torna-se um condutor de eletricidade. Aí ele deu o exemplo, por exemplo, das pilhas, né? Que é o uso mais comum. Aí esses capacitores seriam, por exemplo, maneiras de armazenar energia.
E aqui, esse exemplo aqui foi muito mais fácil, por exemplo, do que em física, porque aqui ele foi muito mais preciso no que é. Na física o professor ficou dando várias voltas, aqui foi bem mais preciso no que é um capacitor de fato. Que ele falou, qualquer circuito elétrico ou eletrônico necessita pelo menos um dos seguintes componentes, que é um resistor, ou um capacitor, um indutor. Mas no circuito contendo esses 3 componentes, 2 deles conservam energia, enquanto o terceiro dissipa energia. Ele sempre vai ficar dessa forma. Aí aqui estão algumas constantes dialéticas que o professor passou na slide. Você pode voltar ali naquele outro slide? Esse? Então, é que só para falar aqui,